Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. A Igreja é intolerante nos seus princípios porque crê, e tolerante na prática porque ama. O mundo, ao contrário, é tolerante nos princípios porque não crê, mas intolerante na prática porque não ama. Esta é uma frase do padre Garrigou-Lagrange que bem resume Santo Irineu de Lyon, que, como um grande padre da Igreja, instruiu os fiéis a buscarem a perfeita ortodoxia, serem intransigentes em matérias de fé e de moral, mas entre os irmãos, nas suas divergências litúrgicas, em questões práticas, buscou sim, sempre que possível, a conciliação. É um grande exemplo para todos nós e seria grande motivo de alegria ver Santo Irineu de Lyon sendo elevado como doutor da Igreja, até porque quão grande foi a contribuição que Santo Irineu de Lyon prestou ao catolicismo. Santo Irineu, ele fala mais do que outros autores dos primeiros séculos, de uma maneira formidável, sobre a sucessão apostólica dos romanos pontífices e a grandeza da Igreja de Roma. Ele também combate aquelas heresias terríveis do segundo século, os gnósticos, atacando estes hereges com a firmeza da palavra e com a tradição apostólica. Ele nos conta tantas coisas desta tradição apostólica e assim é uma grande referência, uma grande fonte para todos os cristãos. Merece ele sim ser elevado a doutor da Igreja, mas pelos motivos certos, pelo que foi realmente a sua contribuição, e não pelo que se exprime no decreto que Bergoglio publicou no dia 21 de janeiro deste ano de 2022, para justificar a sua decisão. O decreto é curto e por isso eu posso ler aqui e tecer alguns comentários pertinentes a respeito disso, para que nós possamos ter clareza sobre qual é o verdadeiro legado de Santo Irineu de Lyon e, ao mesmo tempo, perceber a problemática envolvendo essa elevação dele a doutor da Igreja, que sim, é, sem dúvida, o doutor certo, mas pelo motivo errado. Assim diz, então, Bergoglio no decreto de 21 de 1 de 2022. Santo Irineu de Lyon, vindo do Oriente, exerceu seu ministério episcopal no Ocidente, foi uma ponte entre os cristãos orientais e ocidentais. Seu nome, Irineu, exprime aquela paz que vem do Senhor e que reconcilia, restaurando a unidade. Por estas razões, tendo obtido o parecer da congregação para a causa dos santos, com a minha autoridade apostólica declaro-o doutor da Igreja com o título de Doctor Unitatis. Que o ensinamento deste grande mestre encoraje cada vez mais o caminho de todos os discípulos do Senhor para a plena comunhão. Do Vaticano, 21 de janeiro de 2022. Se você quiser resumir em duas palavras o motivo para a elevação de Santo Irineu de Lyon para o título de doutor da Igreja, então isto se resume basicamente em ecumenismo e irenismo. Talvez são palavras complicadas que você talvez ainda não compreenda exatamente o que significa e ficará mais claro ao longo desse nosso vídeo. Porém, já adianto que irenismo não é o legado de Santo Irineu. Irenismo é um erro condenado pela Igreja, é um pragmatismo em matérias de religião. É o dizer assim, vamos caminhar juntos, as questões doutrinais não nos interessam, vamos esquecer isso, vamos ficar em paz entre nós, caminhar juntos, na unidade, até que um dia as coisas vão se resolvendo. Isto é o tal do irenismo, é deixar em segundo plano o debate e as questões doutrinais. Esse é o legado de Santo Irineu de Lyon, cujo nome, que em grego
quer dizer justamente isto, pacífico? É este o legado, esse pacifismo teológico que não quer entrar nos debates na luta da fé? Claro que não. Santo Irineu de Leão escreveu um livro chamado Contra as Heresias, pelo menos para nós latinos tem esse título, Contra as Heresias, justamente porque toda a obra é uma refutação das heresias do seu tempo. Então, nessa matéria, ele não era pacifista de maneira alguma, embora buscasse a paz, mas é a paz, na verdade, a paz fundamentada na fé de Jesus Cristo, a fé católica e apostólica. Agora, este irenismo, este exagero, essa busca de paz, sem a verdadeira fé, tirando, colocando de lado, deixando para os teólogos essa verdadeira fé, essa não é a doutrina de Santo Irineu, mas é a doutrina, sim, e você vai ver como é, de Francisco. Francisco prega este irenismo, e nós vamos ver isso aqui, mas primeiro vamos tentar entender o que é o irenismo. O irenismo é um erro teológico que foi apresentado pelo Papa Pio XII na sua famosa Humani Generis, um documento que condenava vários erros da época, ou seja, lá na metade do século passado, 1950, por aí, estava se espalhando em toda parte essa tendência. Não, vamos esquecer a teologia tradicional, que fala em converter as pessoas à fé católica, em converter os hereges, em buscar que todas as pessoas creiam na mesma doutrina católica. Vamos deixar isso de lado e vamos rezar com eles, vamos ficar em comunhão com eles. Então, esta é a heresia. Vamos comemorar as festas juntos, vamos procurar, então, deixar de lado essas coisas e fazer as coisas juntos. Então, essa era a heresia e, desta maneira, coloca Pio XII, então, a partir do parágrafo 11 da Humani Generis. Ele diz assim: existe também outro perigo, que é tanto mais grave quanto se oculta sob a capa de virtude. Muitos, deplorando a discórdia do gênero humano e a confusão reinante nas inteligências dos homens, e guiados por imprudente zelo das almas, sentem-se levados por interno impulso e ardente desejo a romper as barreiras que separam entre si as pessoas boas e honradas, e propugnam uma espécie de irenismo que, passando por alto as questões que dividem os homens, se propõe não somente a combater em união de forças contra o ateísmo avassalante, senão também a reconciliar opiniões contrárias, mesmo no campo dogmático. E, como houve antigamente, os que se perguntavam se a apologética tradicional da Igreja constituía mais impedimento do que ajuda para ganhar as almas a Cristo, assim também não faltam agora os que se atrevam a propor seriamente a dúvida do que talvez seja conveniente não só aperfeiçoar, mas também reformar completamente a teologia e o método que atualmente, com aprovação eclesiástica, se emprega no ensino teológico, a fim de que se propugne mais eficazmente o reino de Cristo em todo o mundo, entre os homens de todas as civilizações e de todas as opiniões religiosas. Parágrafo 12. Se tais propugnadores não pretendessem mais do que acomodar, com alguma renovação, o ensino eclesiástico e seus métodos às condições e necessidades atuais, não haveria quase nada que temer. Contudo, alguns deles, arrebatados por imprudente irenismo, parecem considerar como óbice, ou seja, obstáculo, para restabelecer a unidade fraterna justamente aquilo que se fundamenta nas próprias leis e princípios legados por Cristo e nas instituições por ele fundadas, ou que constitui a defesa e o sustentáculo da integridade da fé, com a queda da qual se uniriam todas as coisas, sim, mas somente na comum ruína. Ou seja, não vamos falar de fé, vamos todos ficar unidos, apesar das nossas diferenças em religião, porque essas coisas deixa para os teólogos. Isso não importa, isso a gente deixa para depois, isso vem por último, tá bom? Essas coisas deixa por último. E aí o que vai acontecer? Não só as outras pessoas que pensam diferente da religião católica não vão aderir à religião católica, mas a própria pessoa vai perder a fé, porque está assumindo um posicionamento
que não concorda, como você verá nesse vídeo, com a tradição apostólica, com aquilo que nós recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo por meio dos apóstolos e por meio da igreja. Então, isto é a grande ruína, ou seja, todos nós ficamos assim, todos unidos, maravilha, mas sem a fé. Ou seja, todos vão se perder de qualquer jeito. Por quê? Porque podem ter muita paz, muita unidade, muita amizade. O seu ciclo social aí vai ser muito amplo, mas não vão ter a fé. Então, do que adianta se não tem o fundamento e o sustentáculo da nossa religião? Por isso que é importante falar das coisas da fé. E este é o legado, indiscutivelmente, de Santo Irineu, como você vai ver. Mas primeiro vamos falar do irenista chefe, o irenista magno do nosso tempo, que é Bergoglio. Vamos ver como ele é a realização, é a encarnação desse irenismo. Não se pode achar uma pessoa mais apropriada para se colocar o título de irenista no século atual que a Jorge Mário Bergoglio. E, no entanto, não existe exemplo que mais se oponha, talvez, ao menos nesse contexto aqui do que estamos discutindo, a essa atitude de Bergoglio que o próprio Santo Irineu. E é para isso que deve servir esse acontecimento, então. Santo Irineu nos deve levar à verdadeira posição e assim a nos afastar destas heresias, destes erros que servem somente para quê? Todos ficarem unidos na ruína. Todos perderem a fé. Todos ficarem muito bem com os imigrantes, com os políticos, com todo mundo, com a imprensa, etc. Todos unidos na fraternidade universal, Fratelli Tutti, mas todos perdidos também. Todos perdidos. Por quê? Porque abandonaram os ensinamentos dos apóstolos e também o legado verdadeiro de Santo Irineu de Leão. Vamos agora, então, a um resumo do pensamento de Francisco sobre estas matérias, considerando as divergências entre as pessoas sobre questões de fé. Isso nós vemos bem colocado em suas próprias palavras durante sua viagem de volta do Azerbaijão. Ele vai dizer o seguinte: sobre as coisas que nos unem e nos separam, eu digo, não nos façam discutir coisas de doutrina. Deixe isso para os teólogos. Eles sabem melhor do que nós. Discutam, e se são bons, são bons. Têm boa vontade. Os teólogos de um lado e do outro. Ou seja, os teólogos, vamos supor que há uma discussão de católicos e protestantes, então, deixa os teólogos discutirem isso de um lado e de outro. Mas o que o povo deve fazer? Ou então, tem uma outra versão que diz assim: o que nós, o povo, podemos fazer? Aí responde, então continua Francisco: rezar uns pelos outros? Isto é importante? A oração? E segundo, fazer coisas juntos? Existem pobres? Trabalhemos em conjunto com os pobres para ajudar os pobres. Há este e aquele problema? Se podemos trabalhar juntos, façamos juntos. Existem migrantes? Façamos coisas juntos, etc. Façamos coisas boas para os outros, juntos. Isso nós podemos fazer, e este é o caminho do ecumenismo. Não só o caminho da doutrina. Este é o último. Vem por último. Mas começamos caminhando juntos. Ou seja, se tem uma pessoa que diverge de você em matéria de religião, o que você vai fazer? Deixa para os teólogos discutirem esse assunto, deixa para lá, isso não nos interessa, deixa para lá. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos comunicar. Vamos rezar juntos e vamos esquecer as nossas diferenças para promover a fraternidade humana. Fazer caridade juntos. Rezar e fazer caridade juntos. Basicamente esse é o programa de Bergoglio. E por último, depois de a gente fazer tudo isso junto já, e nós concordarmos em algumas coisas essenciais e deixarmos as diferenças de lado, então aí que a gente fizer uma certa soma do que pode se aproveitar e vamos deixando as coisas negativas de lado, então aí nós vamos ter realmente a unidade. Então é assim que funciona. É o ecumenismo e o irenismo trabalhando juntos na mente de Jorge Mário Bergoglio. Esse é o legado? É isso que nós aprendemos de Santo Irineu? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Só pelo nome da obra você já vê que para ele
a questão da heresia não é o último, é o primeiro. Santo Irineu, na sua obra Contra as Heresias, considera o caráter letal dos erros em religião. Letal. Se você professa erros, uma fé diferente da fé dos apóstolos, você pode, sim, ir para o inferno, perder a vida eterna, o prêmio, que só é para aqueles que agradam a Deus professando a doutrina de Cristo. É isso que vai ensinar. E por isso ele diz, a pureza da fé é o mais importante. E por isso que eu estou escrevendo tudo isso aqui, mostrando todos os erros dos hereges, para que as pessoas possam entender e se afastar disso. Se afastar disso, porque parece verdade, mas não é. Olha só, agora Francisco está dizendo, o que parece verdade, não, eu tenho que dialogar com isso. Não importa. Não importa isso, se ele está dizendo a doutrina verdadeira ou não. Isso eu nem sei também. Isso deixa para os teólogos, a gente não sabe. Então, isto é um grande problema. O Santo Irineu teve que enfrentar a gnose, o gnosticismo. E aqui na nossa época, o que nós temos que enfrentar? O agnosticismo. A pessoa diz assim, de religião não sei, não entendo. Não, se eu não sei, isso a gente deixa para depois. É Bergoglio incorporando essa mentalidade vulgar, essa mentalidade indiferentista em matéria de religião. Diz assim, religião não é uma coisa tão importante, a fé, o que Cristo veio ensinar, Cristo veio ensinar uma doutrina e tudo. Não, ele veio ensinar uma experiência que nós fazemos, mas uma doutrina não, isso só divide as pessoas, vamos esquecer isso. Mas os padres da igreja, os nossos pais na fé, os apóstolos, sobretudo, ensinaram uma doutrina e obrigaram as pessoas a abraçar essa doutrina para se salvar. Então a nossa religião ela se sustenta nessa doutrina. E é isso que nós vamos ler já no começo dessa obra Contra as Heresias, para você se certificar disso. E depois também vamos mencionar com Santo Irineu de Leão um episódio em que é colocado em jogo a integridade da fé e os apóstolos mesmo, um dos apóstolos, São João, e depois também um sucessor dos apóstolos, São Policarpo, toma realmente uma posição enérgica para garantir essa integridade da fé, afastando-se dos que pensam diferente, ou seja, dos que proclamam uma doutrina diferente daquela ensinada pelos apóstolos. Mas vamos começar então aqui com o que você vai encontrar já no prefácio, no primeiro livro da obra Contra as Heresias. Assim diz Santo Irineu, alguns, ao rejeitar a verdade, apresentam discursos mentirosos e genealogias sem fim, ele se refere aos gnósticos, as quais favorecem mais as discussões do que a construção do edifício de Deus que se realiza na fé, no dizer do apóstolo, e, por astuta aparência de verdade, seduzem a mente dos inexpertos e escravizam-nos falsificando as palavras do Senhor, tornando-se maus intérpretes do que foi corretamente expresso, sob pretexto de gnose, ou seja, conhecimento. Afastam muitos daquele que criou e pôs em ordem este universo, como se pudessem apresentar alguma coisa mais elevada e maior que o Deus que fez o céu e a terra, e tudo o que eles encerram. Ardilosamente, pela arte das palavras, induzem os mais simples a pesquisas e, omitindo até as aparências da verdade, levam-nos à ruína, tornando-os ímpios e blasfemos contra o seu Criador, os que são incapazes de discernir o falso do verdadeiro. O erro, com efeito, não se mostra tal como é para não ficar evidente ao ser descoberto, adornando-se fraudulentamente de plausibilidade, apresenta-se diante dos mais ignorantes, justamente por esta aparência exterior. É até ridículo dizê-lo como mais verdadeiro do que a própria verdade. Como foi dito acerca disso, por alguém superior a nós. Uma pedra preciosa, a esmeralda, que tem grande valor aos olhos de muitos, perde o seu valor diante de artística falsificação de vidro, até não se achar alguém conhecedor que a examine e desmascare a fraude. Quem poderá facilmente detectar a mistura de cobre e prata, a não ser o esperto? Ora, nós não queremos que, por nossa culpa, alguns sejam raptados como ovelhas pelos lobos, enganados pelas peles de ovelhas com que se camuflam,
esses de quem o Senhor nos ordenou nos guardar, estes que falam como nós, mas pensam diferentemente de nós. Eis porque, depois de ter lido os comentários dos discípulos de Valentim, como eles se denominam, depois de manifestar-te, meu caríssimo amigo, os prodigiosos e profundos mistérios que nem todos entendem, porque não renunciaram ao intelecto, para que tu, informado acerca destas doutrinas, as dê a conhecer aos que estão contigo e as leves a tomar cuidado diante do abismo da irracionalidade e da blasfêmia contra Deus. Contra as heresias, livro 1º, prefácio, parágrafo 1º e 2º. Essa é a posição de Santo Irineu de Leão, ou seja, combater as heresias, combater o erro. Por quê? Porque esse erro, que se parece aos olhos dos ignorantes, da grande multidão, parece algo plausível, algo verdadeiro, é algo letal, é veneno. É veneno que os lobos utilizam para arrebatar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo, para levá-los a uma grande ruína. É algo que leva o quê? A blasfêmia e a perdição eterna. Este é o ensinamento de Santo Irineu de Leão. E a paz, então, e a concórdia entre nós, ela é feita por uma concórdia, primeiro, na fé. Nós precisamos concordar em professar a fé de Cristo e não uma outra coisa, uma adulteração feita por um homem em algum momento da história. Não, novidades em religião devem ser postas para fora. Elas não são um progresso, mas são uma corrupção. Isso não pode ser. E nós vemos isso como algo legado. Essa postura, essa maneira de lutar pelas coisas da fé, não é uma invenção humana, não é um capricho, não é um ato de orgulho, como hoje em dia as pessoas colocam. Elas colocam na sua ignorância, porque são instruídas por essas pessoas agnósticas e indiferentistas, mas nós legamos isso dos apóstolos, eles tomaram essa atitude. Isso Santo Irineu de Leão, este grande padre da igreja, nos vai ensinar. Ele diz que a tradição apostólica ensina que não há comunhão com hereges, com pessoas que pensam diferentemente do que a igreja ensina, salvo que abracem a verdadeira fé. E assim ele vai dar estes luminosos exemplos aqui que nós devemos guardar no coração e levar para a nossa vida. Podemos ainda lembrar de Santo Irineu, Policarpo, que não somente foi discípulo dos apóstolos e viveu familiarmente com muitos dos que tinham visto o Senhor, mas que, pelos próprios apóstolos, foi estabelecido bispo na Ásia, na igreja de Esmirna. Nós ouvimos na nossa infância, note que Santo Irineu de Leão viu São Policarpo na sua infância, e São Policarpo, ele foi um discípulo direto de São João, apóstolo e evangelista. Então, nós estamos aqui nos primeiros anos do cristianismo, as primeiras páginas da nossa história. Então, veja que aqui nós temos o que nós podemos chamar de uma fonte de primeira mão. Ele está falando de coisas que ele viu. Ele está falando de Policarpo que ele conheceu. Então, olha só a riqueza do que nós temos aqui em Santo Irineu, por isso realmente ele merece esse título de doutor, mas pelos motivos certos, por esses motivos que nós estamos vendo aqui. Olha esse ensinamento, que se Francisco seguisse, seria ótimo, mas infelizmente não entra isso na cabeça deste homem, ele não quer crer estas coisas. Nós ouvimos, continua Santo Irineu, na nossa infância, porque teve vida longa e era muito velho quando morreu com glorioso e esplêndido martírio. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite e que é a única verdade. E é disso que dão testemunho todas as igrejas da Ásia e os que até hoje sucederam a Policarpo, que foi testemunha da verdade, bem mais segura e digna de confiança do que Valentim e Marcião, e os outros perversos doutores. É ele que no pontificado de Aniceto, quando esteve em Roma, conseguiu reconduzir muitos destes hereges de que falamos ao seio da Igreja de Deus, proclamando que não tinha recebido dos apóstolos senão uma só e única verdade, aquela mesma que era transmitida
pela igreja, e há os que ouviram dele que João, o discípulo do Senhor, tendo ido um dia às termas de Éfeso e tendo notado Cerinto lá dentro, precipitou-se para a saída, sem tomar banho, dizendo ter medo que as termas desmoronassem, porque no interior se encontrava Cerinto, o inimigo da verdade. O próprio Policarpo, quando Marcião um dia se lhe avizinhou, ele dizia: prazer em conhecê-lo. Respondeu: eu te conheço como primogênito de Satã. Tanta era a prudência dos apóstolos e dos seus discípulos, que recusavam comunicar, ainda que só com a palavra, com alguém que deturpasse a verdade, em conformidade com o que Paulo diz: foge do homem herege depois da primeira e da segunda correção, sabendo que está pervertido e é condenado pelo seu próprio juízo. Existe também uma carta importantíssima de Policarpo aos Filipenses, na qual os que desejam e se importam com a sua salvação podem conhecer as características de sua fé e a pregação da verdade. Também a igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo e onde João morou até os tempos de Trajano, é testemunha verídica da tradição dos apóstolos. Contra as heresias, livro 3º, 3 e 4. Então, este é o legado apostólico. Isto tem qualquer sombra de semelhança com o que disse Francisco, que diz que nós temos que nos comunicar, que nós temos que caminhar juntos, que nós temos que nos dar bem com os hereges, e não devemos falar de questões de doutrina. Isso tem qualquer aparência de semelhança? Você é capaz de acreditar que Francisco é um traditionis custodes? É um guardião da tradição? Que tradição que ele está guardando? A tradição do irenismo? Do ecumenismo que veio dos protestantes e dos ateus? Só se for essa. Mas a tradição dos apóstolos ele guarda? É evidente que não. E a maioria das pessoas ditas cristãos hoje em dia nesse mundo, esses verdadeiros relaxados e indiferentes, esses aí que se dizem cristãos, que na verdade só querem ganhar graças, milagres e não sei o quê, mas não querem saber da doutrina, eles guardam essa tradição? Claro que não, são hereges. E é isso que nós temos que entender. São hereges, infelizmente. E se eles ligam, se dão alguma importância à sua salvação eterna, eles devem ficar atentos a essa tradição, esse testemunho verídico da tradição dos apóstolos, porque este é o ensinamento católico. Este é o ensinamento de Cristo. Cristo veio trazer esta verdade. A verdade revelada que nós devemos abraçar se queremos nos salvar. Cristo não ficou fazendo comentários inúteis, porque ele até vai julgar aquelas pessoas que dizem palavras ociosas, como Nosso Senhor poderia ter dito coisas inúteis, desnecessárias, que não importa as pessoas saberem. Por que então ele estabeleceu um corpo docente para ensinar e transmitir essa doutrina? Isto é um absurdo. A igreja dá testemunho da doutrina de Cristo? Como pode agora a gente dizer que a doutrina é uma coisa esotérica, praticamente só para um grupo de teólogos ali obscuros, que na verdade não concordam entre si, estão discutindo ali? Se são bons e têm boa vontade, como disse o Bergoglio, isto é um absurdo. Qualquer pessoa que diga que Francisco tem qualquer aparência de catolicismo, e que as pessoas que pensam como ele, estão em comunhão com ele, que é um herege, tem qualquer aparência de catolicismo, defendendo ecumenismo e irenismo, que é uma coisa inconcebível para um católico de verdade, é uma pessoa insana, é uma pessoa louca, é uma pessoa com problemas, ou é extremamente ignorante, que não é capaz de distinguir ouro de Oropel, verdades elementares de erros elementares. Ou então, não tem salvação para essa pessoa, porque ela não quer saber, ela é indiferente. Ela não quer saber da verdade de Jesus Cristo, prefere então estar unida, como disse o Papa Pio XII, na ruína. Vamos ficar unidos na ruína. Vamos ficar unidos aqui. A gente pode ter, olha só, né, que bela cidade que nós temos. Jamais vai acontecer qualquer coisa conosco. Deus não está nos vendo. Não vai ter problema nenhum. E na verdade a pessoa ela pode ter tudo aqui nessa terra, mas não tem a fé e vai se perder e vai para o fundo do inferno, porque ela tem os dons, teve a capacidade de saber e dar testemunho da verdade, mas não quis saber. Então,
É para alertar sobre isso que eu estou fazendo esse vídeo. E para mostrar o que é o verdadeiro legado de Santo Irineu de Lyon, que realmente merece muitas honras e muito respeito, porque ele vem nos trazer essa verdade esquecida. Vem trazer esse tesouro que foi abandonado por pessoas muito importantes que jamais deveriam fazer isso. Porque fazendo isso estão colocando em risco não só a sua salvação, mas a de todos mais que infelizmente acabam caindo nas suas conversas, nas suas falsas e pervertidas doutrinas. Mas aqui temos mais uma diferença interessante. Lembrem-se da frase que eu disse no começo, que talvez ficou um pouco esquecida já, nessa altura da nossa conversação. Lembra-se que eu falei que a igreja, ela é intolerante nos princípios, como você viu aqui, como ensina Santo Irineu, mas é tolerante na prática porque ela ama. Ela é intolerante nos princípios que recebeu dos apóstolos porque crê, mas ela é sim tolerante, tem paciência na prática porque ama. Lembra-se disso? Então, o mundo é o contrário. O mundo não crê, não tem princípios. Então você crê no que você quiser. Você crê nisso, eu crê naquilo, não importa. Mas na prática eles são tiranos. Na prática, faça-se a minha vontade, arbitrária. Na prática é isso. No mundo é assim. Francisco representa o quê? A igreja ou o mundo? Pense, pare para pensar. Vamos para um episódio recente. Essa questão da Traditionis Custodes, da responsa, da Congregação para o Culto Divino, que está minando, está tornando impossível a pessoa ter acesso à missa tridentina. Limitando para que haja somente uma forma estabelecida, que é esta forma recente de culto estabelecido pelo Concílio do Vaticano II, chamada Missa Nova ou Missa de Paulo VI. Então, ele, na prática, ele quer forçar todo mundo a seguir essa observância litúrgica. Pode pensar o que você quiser, mas você tem que seguir essa missa aqui, ó. A prática tem que ser isso aí que eu estou mandando. E acabou. Não quer? Então, vai embora. Não me interessa o que você pensa. Não tem diálogo aqui. Aqui não tem diálogo. Aqui não tem diálogo. Na prática, em questões práticas, aí sou intransigente. Mas em questão de fé, não. A fé a gente deixa para depois. A fé a gente deixa para depois. Esse é o posicionamento de Francisco Bergoglio. Esse é o posicionamento de Santo Irineu de Lyon. Foi isso que este grande padre da igreja nos legou? Totalmente o contrário. Isso nós aprendemos a partir de um historiador eclesiástico, o grande pai da história eclesiástica, Eusébio de Cesareia. Ele vai contar um episódio em que Santo Irineu, que reconhece a grande importância da unidade na fé, é, porém, tolerante nas coisas da prática. Tolerante em casos de divergências litúrgicas. Então, isso ele vê que, tendo em conta a tradição dos ritos, então vamos ter um pouco de paciência. Embora os nossos ânimos possam estar exaltados, mas vamos ter paciência em questões de divergência litúrgica. Isso pode servir nesse debate aí da tradição custódia, pode servir também para nós que temos zelo pela liturgia católica, que às vezes há pequenas divergências litúrgicas. Isso serve para nós, é uma grande lição de Santo Irineu de Lyon. Se a fé está a salvo, se a tradição apostólica está a salvo, se nós somos então católicos, por que não ter paciência, tolerância nessas questões de observância litúrgica? Essa é a lição. Agora, Bergoglio nessas coisas? Em fé não. Fé você pode ter a sua fé, vamos procurar a plena comunhão, não tem problema. Mas para os de casa que querem a missa em latim, aquela tradição antiga, jamais! Ditadura. Você tem que seguir essa missa de Paulo VI e é a única e acabou. Esse é o posicionamento dele. Não tem nada a ver com Santo Irineu de Lyon, como nós aprendemos aqui. É uma passagem um pouco longa, mas eu gostaria de ler realmente porque é muito interessante. Vai mostrar muito do caráter de Santo Irineu de Lyon, que realmente buscava a paz entre os irmãos, nas divergências que tinham entre eles. Mas sim, era um leão contra as heresias, contra os erros dos de fora que estavam então tentando perverter os de dentro. Bergoglio é exatamente o contrário, mas vamos aqui para o relato de Santo Irineu de Lyon. Ele diz, assim, na verdade, quem está narrando aqui é o Eusébio de Cesareia, ele vai falar o seguinte: entre eles achava-se também Irineu,
que escreveu em nome dos irmãos que ele dirigia na Gália. Em primeiro lugar, declara que somente no domingo se deve celebrar o mistério da ressurreição do Senhor. Depois, exorta delicadamente Vítor, que era o Papa, Papa da época, a não apartar da comunhão igrejas de Deus inteiras, que conservam a tradição de antigo uso. E muitas outras razões adita as seguintes expressões. A discussão não trata somente do dia, mas também do próprio modo de jejuar. Uns, com efeito, pensam que devem jejuar um dia apenas, outros 2, outros ainda mais. Alguns contam 40 horas do dia e da noite como um só dia. Tal diversidade de observâncias não surgiu agora, em nossos dias, mas há muito, sob nossos predecessores, que, sem se prenderem à exatidão, talvez, conservaram este costume em sua simplicidade e com características particulares e o transmitiram aos pósteres. Agora, deixa eu só fazer um parêntese, que às vezes a pessoa está sem saber, sem entender essa controvérsia que houve no início da igreja sobre a questão da data da Páscoa. Esse era o problema. Então, existia divergência de observância. Então, na Ásia tinha uma observância particular, que era no dia do mês, e para tudo mais era no domingo, a Páscoa. Então havia essa divergência de observância e isso gerou um conflito. E o Papa Vítor queria excomungar aqueles que estavam seguindo esse uso. Então Irineu tenta reconciliá-los, falando sobre esses aspectos, essas diferenças, que não há motivo, não há uma divergência de fé aqui, não há motivo para ficar assim, chegando a um ponto de tomar uma medida extrema agora. Aí vamos procurar conservar então a concórdia entre os irmãos nessa pequena divergência prática, onde nós podemos ter tolerância por caridade, porque amamos, e, claro, mantemos essa comunhão na mesma fé, porque nós somos, sim, todos intransigentes, intolerantes nos princípios. Tem que ser os princípios da verdade católica. E assim continua Santo Irineu. Todos eles conservam a paz entre si, e nós também conservamos entre nós mutuamente a paz. A diferença entre os jejuns confirma o acordo relativamente à fé, que é o que importa. A isto, Irineu anexa ainda uma narrativa que me apraz referir. Assim, ela se apresenta. Entre esses, os presbíteros que presidiram a igreja que tu hoje governas, isto é, Aniceto, Pio, Higino, Telésforo, Xisto, também não guardaram o 14º dia e não impuseram seu próprio uso aos súditos. E embora não o observassem eles próprios, nem por isso deixavam de estar em paz com os que chegavam vindos de comunidades que o observavam. No entanto, a contradição era maior para os que não o observavam verificar de perto que outros o guardavam. Ninguém, contudo, jamais foi rejeitado por esse motivo, mas os que não o observavam, isto é, presbíteros que te precederam, enviavam a Eucaristia às comunidades que o observavam. E o bem-aventurado Policarpo, tendo feito uma viagem a Roma sob Aniceto, os dois tiveram entre si pequenas divergências, mas logo fizeram as pazes. Sobre este capítulo não discutiram. Efetivamente, Aniceto não podia convencer Policarpo a não observar aquilo que sempre praticara com João, o discípulo de Nosso Senhor, e os outros apóstolos com os quais tinha convivido. Por sua vez, nem Policarpo persuadiu Aniceto a observar o mesmo que ele, pois este dizia que devia conservar o costume dos presbíteros precedentes. Assim, estando a questão, entraram em comunhão mutuamente, e na igreja Aniceto cedeu, certamente, por deferência, ou seja, respeito, à celebração da Eucaristia a Policarpo. Separaram-se em paz entre si, e em toda a igreja mantinha-se a paz, quer se observasse ou não o 14º dia. E Irineu bem merecia tal nome, esse nome aqui quer dizer isto, pacífico, pois era pacificador pelo nome e a conduta, visto que exortava e servia
de intermediário em prol da paz entre as igrejas. Entretinha-se epistolarmente, não apenas com Vítor, mas ainda com grande número de vários chefes das igrejas sobre questões levantadas entre eles. Essa citação ela foi retirada do livro 5º da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, capítulo 24, os parágrafos 11 a 18. Então veja que nós não devemos ficar fazendo guerra por questões práticas de observância litúrgica. Essa é uma grande lição para nós. E, ao mesmo tempo, nos faz ver como pode Bergoglio, criando agora uma verdadeira máquina de guerra para destruir qualquer divergência em questões litúrgicas, o uso da missa antiga para, entre aspas, produzir uma unidade forçada, arbitrária. Como pode esse mesmo homem, sendo ele tão intolerante nessas questões práticas, é totalmente tolerante nas questões de fé, que o herege não precisa ser admoestado ou corrigido? Não, deixa para os teólogos lá, os outros, vamos esquecer essas diferenças. Como pode isso? Vocês estão vendo que isto é o oposto do que um papa, do que um bispo, do que um católico deve fazer? Vocês não estão percebendo isso? Onde está o uso do cérebro? O que aconteceu que as pessoas não usam mais a razão? E as pessoas não têm mais fé? Não têm mais fé porque se crescem nas doutrinas do nosso Senhor Jesus Cristo, com a fé divina e católica, com a certeza que nos dá a revelação de Deus, elas não teriam essa atitude indiferentista, irenista, que troca a fé divina por qualquer prato de lentilhas, por uma aparente unidade que nem a unidade, porque como pode haver unidade se eu penso uma coisa e você pensa outra? Nós somos seres racionais, devemos concordar nas coisas principais da vida, e isto, sobretudo, nos vem pela adesão à fé verdadeira. Então, como pode isso para a gente poder obter certos benefícios aqui nessa terra, que é uma coisa tão passageira, a gente deixa para lá o negócio da nossa salvação eterna? E ficamos, então, fazendo guerrinhas em questões secundárias? Isto é uma aberração. Isto é um absurdo. Queira Deus que estas coisas acabem o quanto antes. Mas só vão acabar se nós resolvemos nos ater ao que nos foi legado pelos nossos pais na fé, os santos padres, pelo que está na palavra de Deus escrita, na Sagrada Escritura. Se nós nos atermos a isso, se nós nos atermos àquilo que recebemos com segurança do magistério da igreja, aí sim, aí a coisa vai para frente. Agora, se você não quer ser católico, se você não quer fé, mas deixa para lá e vai ser qualquer outra coisa, você vai com todo mundo, claro, você vai estar com a multidão, mas você vai estar com a multidão na ruína e no inferno. Então não é por aí, não é por aí. Vamos seguir o grande exemplo de Santo Irineu de Leão, que bem merece sim ser chamado de doutor, mas pelo motivo certo, não por esse motivo apóstata, desse motivo absurdo, esse motivo ridículo de Bergoglio. Não por esse motivo, mas pelo motivo certo. Não pelo pretexto, aliás, pela instrumentalização, pela deturpação do ecumenismo e do irenismo, mas por esse motivo de que ele defendeu a fé católica e promoveu a paz entre os irmãos. Isto realmente é o que nós devemos procurar, e é isso que eu estou procurando fazer aqui no Controvérsia Católica. Eu agradeço a todos que nos ajudam a promover esta santa causa do catolicismo nesses tempos tão difíceis, tempos de realmente muita tribulação, muita dificuldade e muito combate. Mas vamos combater, não devemos deixar isso de lado. Ao mesmo tempo que devemos procurar a unidade entre nós, católicos, que professamos a verdadeira fé, devemos promover a fé, levá-la também àqueles que não a têm, que não a conhecem, ou que receberam uma versão falsificada, uma falsa esmeralda europeu, que pode até reluzir, mas não é ouro. Então, muito obrigado a você que teve paciência de chegar até aqui, até o fim desse vídeo. Muito obrigado também pelo apoio, pelo interesse. Deus abençoe a você e a todos que lhes são caros. Então é isso, muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.